No coração sombrio de uma cidade esquecida pelo tempo, ergue-se a mansão da Casa de Varnum, cujas paredes sussurram segredos antigos e cujos corredores ecoam com os lamentos de almas perdidas. Este lugar, envolto em uma névoa perpétua, não se limita a merecer sussurros nas tavernas obscuras, mas clama para ser verdadeiramente lembrado. Ninguém entra na Casa de Varnum sem ser tocado por sua maldição. Aqueles que cruzaram seu limiar, mesmo que apenas por um breve momento, nunca mais foram os mesmos. Erguida no final do século XVIII por um aristocrata enigmático, o conde Alaric Varnum, esta mansão foi testemunha de um homem que, apesar de acumular fortuna e poder, nunca encontrou a paz. Suas festas eram grandiosas, banquetes esplendorosos onde risos se misturavam à música de violinos, enquanto a sede de sangue e o desejo por vícios ocultos abordavam as almas vulneráveis que se reuniam sob seu teto. Contudo, por trás das paredes ornamentadas, um mistério sombrio ressoava. O conde, em sua busca incessante por prazer, mergulhou em uma espiral de depravação que culminou em atos de extrema crueldade. Em uma noite fatídica, durante uma dessas festividades, um grito cortou o ar, um som que não parecia humano, vindo do porão da mansão, um lugar onde os servos eram proibidos de entrar. Movidos pela curiosidade, vários convidados se dirigiram à origem do clamor, e a atmosfera festiva rapidamente se transformou em um gelado prenúncio de horror. O que encontraram foi uma cena de pesadelo, um ato de barbaridade que ficaria eternamente gravado em suas memórias. A lenda conta que, na véspera de sua morte, o conde Varnum fez um pacto sombrio, vendendo sua alma por mais um momento de prazer. Desde então, a casa se amargurou, transformando-se em um repositório de dor, tormentos e desespero. Aqueles que ousam entrar sentem o peso dos olhares de almas atormentadas, sussurros e lamentos que ecoam pelos corredores, como se os muros tivessem vida e estivessem observando cada passo intruso. Décadas se passaram e a Casa de Varnum foi abandonada, ou, na verdade, deixada de lado por aqueles que conhecem sua fama tenebrosa. No entanto, uma curiosidade insaciável atraiu um grupo de 5 jovens àquela mansão, seduzidos pela ideia de desvendá-la. Entre eles estava Clara, uma jovem de insaciável curiosidade pelo sobrenatural e por mistérios não resolvidos. Ela era a mais determinada do grupo a entrar, mesmo que isso significasse desafiar os avisos da população local. Assim, em uma noite sem lua, os jovens, armados com uma lanterna, coragem e um pressentimento de fatalidade, cruzaram o limiar da mansão. Ao adentrar, foram envolvidos por uma atmosfera pesada, como se a própria casa estivesse respirando, observando cada movimento intruso. Os sussurros pareciam aumentar à medida que exploravam, e os ecos de seus passos se misturavam ao lamento do vento que entrava pelas janelas quebradas. Clara logo começou a sentir a presença de algo mais profundo e sombrio. O medo desabrochou em visões e sombras fugazes que dançavam nas paredes, como espectros desejosos de contar suas histórias. Quando exploraram o porão, a intensidade da estranheza cresceu. O ar gélido fazia seus corpos tremerem e o cheiro de mofo e degradação impregnava seus pulmões. No fundo do porão, uma porta trancada chamou sua atenção. Revestida de ferrugem e envolta em teias de aranha, parecia guardar não apenas uma entrada, mas também um segredo maligno. Movida por uma força incontrolável, Clara se aproximou e começou a forçar a maçaneta. Com um estalo, a porta se abriu, revelando um espaço isolado do tempo. Ao entrar, um frio intenso a envolver. E diante dela, um altar antigo, coberto de velas apagadas e símbolos desconhecidos, parecia pulsar com uma energia desconcertante. Os jovens ficaram paralisados pela visão, dominados por um terror inexplicável. O sussurro que antes parecia distante, agora estava a um passo de se transformar em um grito aterrador. Determinada a entender o que estava se passando, Clara começou a explorar o altar. Ignorante de que, em sua curiosidade, ela reavivava os ecos de um passado repleto de dor.
Ao tocar um dos símbolos, o chão sob seus pés começou a tremer e gritos vindos do próprio além ecoaram, como se as almas atormentadas clamassem tanto por libertação quanto por vingança. Os outros, aterrorizados, tentaram puxá-la para fora, mas uma força invisível os mantinha firmemente imobilizados. Neste momento, um riso sibilante preencheu o ambiente, reverberando em cicatrizes profundas nas paredes da mansão. Clara, em estado de transe, não se afastou. Uma onda de visões a envolveu, revelando as sombras do passado. Ela viu o conde Varnum em sua sala de festas, cercado por rostos alegres que rapidamente se transformaram em expressões de dor. Então o grito ressoou novamente e, de repente, o altar começou a brilhar com uma luz espectral, inundando a sala com um brilho sobrenatural. O terror dominou os jovens e cada um deles se viu obrigado a confrontar seus próprios demônios. As sombras começaram a tomar forma, revelando os rostos dos que haviam sofrido. Clara, confrontada com visões horríveis de morte e traição, sentiu sua alma sendo puxada para o vazio. Desesperada, buscou uma saída, mas cada porta parecia ter desaparecido, cada caminho se perdia em um labirinto de desespero. Os outros, apavorados, tentaram trazer Clara de volta à realidade, mas suas vozes eram meros sussurros em meio ao clamor dos espectros. Com um último esforço, Clara conseguiu recuperar parte de sua consciência. O peso da casa parecia ter se intensificado, como se estivesse se alimentando do medo e da angústia dos jovens. O altar pulsava sob sua mão e, em um ato de coragem, ela o tocou novamente, liberando uma onda de energia que se espalhou pela mansão, fazendo as janelas estilhaçarem e as paredes tremerem. Em uma explosão de luz, Clara gritou em busca de redenção e, naquele instante, as almas presas na casa encontraram alívio, ao menos por um breve momento. Mas o custo foi alto. Enquanto os jovens tentavam escapar, uma sombra imponente ergueu-se à porta, assegurando que a maldição da casa de Varnum não se dissiparia tão facilmente. Quando finalmente conseguiram romper suas garras, o que restou deles foi apenas um eco do terror que se aninhou em suas almas. O desejo de desvendar mais sobre a mansão e seus segredos ainda ardia profundamente, mas uma nova e cautelosa compreensão tomou seu lugar. Para Clara e seus amigos, suas vidas jamais seriam as mesmas, carregando em seu íntimo a impressão indelével de um pesadelo que nunca poderia ser esquecido. As sombras permaneciam, observando, esperando o próximo visitante incauto que ousasse cruzar o limiar da casa de Varnum. Assim, a mansão aguarda, com suas paredes impregnadas de memórias de dor e prazeres perdidos. Ela não apenas vive, mas também anseia por contar suas histórias, seduzindo os incautos que cruzam seu caminho. A maldição, portanto, persiste como uma eterna vigilância, alimentando-se da curiosidade humana, eterna e insaciável, na incessante busca por respostas que nunca poderão ser completamente reveladas.